como que está seu trabalho hoje. O que é que você está fazendo para a gente poder chegar no livro que você está Legal. lançando e que já Bom, boa está noite, pessoal. disponível Primeiro, na boa noite, Amazon. Michele. Primeiro, muito obrigada por me receber aqui de novo, né? Muito obrigada pelo espaço. A gente tem Ah, conversado aí imagina. nesses últimos dias, né? E sabe que eu te admiro, que eu admiro teu trabalho, admiro teu posicionamento. Então, queria muito agradecer, pelo espaço. Bom, de 2021 para cá, muita coisa aconteceu, né? Eu estava trabalhando como UX e UI designer naquela época, estava entrando, né, nessa profissão que é User Experience e User Interface, no caso, que seria desenhar a experiência do usuário para aplicativos, para sites, plataformas, né, digitais, softwares, enfim, né? Eu trabalhava em uma empresa de tecnologia e eu trabalhava nessa área. E logo ali eu comecei a trabalhar e logo eu tive meu diagnóstico. Foi lá em 2021 que eu tive meu diagnóstico. Foi meio recente, assim, quando a gente fez a live. Quando eu descobri, eu já meio que gritei pro mundo, assim, né? E, e aí, naquela época, assim, eu tava entrando na área de tecnologia e nisso eu fiquei poucos meses em uma empresa. E assim, foi porque eu tive um burnout e foi meio tenso, assim, justamente essa coisa, essa falta de apoio, essa falta de acessibilidade nas empresas para pessoas com autismo. Passei por uma questão bem complicada, aí eu saí desse lugar, aí depois eu fui para uma outra empresa, essa empresa era um programa, era um aplicativo de doação e a questão era sem fins lucrativos até. Né? Me contrataram e tal, me pagavam, mas o aplicativo era sem fins lucrativos. Aconteceu que a pessoa que estava fazendo, né, teve que parar um pouquinho ali, até porque era sem fins lucrativos, e o projeto precisou dar uma pausa, e nisso, então, eu fiquei sem emprego de novo. E aí, depois, então, eu encontrei uma outra empresa que se chama Mais a Educação, é uma empresa, né, que no caso, até a editora, eu não sei se, acho que muitos aqui já devem ouvir falar da Artmed, né? Então, eu trabalhava pela ArtMed. Artmed, e Uhum. aconteceu, assim, é uma empresa maravilhosa de se trabalhar, uma empresa muito bacana, uma empresa da área de medicina, uma empresa que sim, que tem uma ideia muito legal de trabalho, porém, é como qualquer outra empresa, ela ainda está engatinhando nessa área de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. É uma coisa que não é nem uma questão de falar mal, é uma questão que as pessoas ainda, essa área, ela ainda é pouco estudada, é pouco trabalhada, e algumas situações que aconteceram Uhum. ali fizeram eu ver que talvez eu teria que trabalhar com alguma coisa que fosse falar sobre isso, que fosse falar sobre inclusão, que fosse falar, que fosse abrir portas, já que eu estava sentindo que as portas para mim estavam complicadas, Uhum. né? E eu pensei, bom, se eu estou sentindo essa necessidade, muito provavelmente outros autistas também estejam sentindo essa necessidade, né, de que seja mais falado sobre inclusão e acessibilidade. E eu já tinha escrito meu livro, eu tinha escrito meu livro lá em 2021, né? Ou antes. 2000... Eu acho que foi antes de 2021, na verdade, que eu escrevi. O que aconteceu? Foi uma menina me pediu uma vez para eu ilustrar um livro, e Uhum. esse livro falava sobre autismo. E aí eu pensei assim, eu não entendia nada de autismo. Eu pensei, Uhum. bom, eu vou estudar sobre autismo. E quando eu fui estudar sobre autismo, eu pensei, gente, será? Uhum. Será que eu tô? Será que tudo que eu passei até aqui tem a ver com isso, Uhum. né? E aí eu fui pesquisar, fui Uhum. atrás. Eu queria, na verdade, fazer um bom trabalho. Eu queria que a minha ilustração não fosse só complemento do texto. Eu queria que a minha ilustração fosse além do texto, né? Então, por isso que eu fui Uhum. estudar, né, sobre o autismo. Uhum. Ela comunicar, Ela. exatamente.
Exatamente, que eu não ela queria simplesmente ler o comunicasse, texto né? Que ali ela e tivesse ilustrar contato. como alguns ilustradores fazem e tá tudo bem. Mas eu queria que a minha ilustração fosse fonte de mais informação. E aí eu fui estudar e nisso eu me descobri, né? E aí eu ilustrei e tal, e vamos ir atrás disso, vamos ir atrás de profissionais qualificados, né, para isso. E demorou ali um tempo, eu não lembro quanto, porque eu tenho um Uhum. problema muito sério com quantificar tempo, assim, eu não sei, eu sou péssima nisso. E aí bom, eu recebi meu diagnóstico e tal, eu pensei, bom, sou autista. Cara, num dia que eu tava tendo uma crise sensorial, porque tava chovendo e eu tenho muita sensibilidade auditiva, e eu tava tendo uma crise sensorial, porque tava dando uma chuva muito forte, eu preciso me entreter em alguma coisa. E aí eu fui escrever. E assim, eu geralmente eu vou desenhar, eu não vou escrever. E naquele dia eu fui escrever. E Uhum. saiu um poema infantil dessa minha vou escrever. E quando eu vi, assim, falava sobre autismo e quando eu vi, ficou Uhum. uma coisa que eu achei, nossa, será que só eu tô achando isso aqui legal? Peraí, deixa eu mandar para outras pessoas. E mandei para pessoas da área, mandei para psicólogos, mandei para psicólogos que eu conhecia, mandei para psiquiatra, mandei para Uhum. pessoas da família, mandei para Uhum. amigos, mandei para gente da área da escrita, mandei para outros ilustradores, enfim, mandei para um monte de gente. Gente, eu tô ficando louco, isso aqui tá legal. Não, isso aí tá muito legal, tu tem que publicar. Então, daí começou a saga do meu livro, né? O meu livro veio depois do meu diagnóstico, né? E veio a partir de um pedido de ilustração de um outro livro, né? Então, foi dali que ele nasceu. Uhum. Bom, vamos publicar. E aí, no que eu pensei, vamos publicar, eu Perfeito. comecei, né, a ver e tal, e nisso também eu amadureci um pouco melhor o texto, né? Tinha escrito naquele dia lá, foi o quê? Uma hora ali eu escrevi o texto, mas depois eu Uhum. passei ali amadurecendo o texto e, enfim, melhorando ele. E, e melhorei esse texto, mandei para uma editora, escolhi a editora, enfim, a editora fez, e eu pensei assim, cara, esse livro aqui, o meu objetivo com ele, ele vai ser muito grande, porque o que eu quero é trabalhar a inclusão, é trabalhar a acessibilidade. Porque assim, olha, incluir é tornar acessível, né? Se, né? Eu acho que tu tá trabalhando com as duas coisas ali, né? Não tem como tu trabalhar a inclusão sem trabalhar a acessibilidade, né? Não tem muito como. Para tu incluir, tu precisa ser acessível. Teu local precisa ser acessível. E então eu pensei, cara, eu vou trabalhar com isso, entende? Eu vou. E aí, quando nasceu esse livro aqui, eu já comecei a pensar, eu preciso escrever mais, eu preciso falar mais, então tá vindo mais livros por aí a partir desse. E a ideia é mostrar o autismo de uma maneira que crianças entendam e que crianças não só entendam como normalizem. Uhum. Porque, assim, a gente tem uma questão na nossa sociedade de romantizar muito uma coisa quando é algo que as pessoas tratam como delicado, como um assunto delicado, né? Então, se a gente vai explicar para uma criança sobre uma outra Uhum. criança autista, geralmente diz assim, ela é especial, ela é uma criança, né, especial, ela é Uhum. super-herói, Uma tem um superpoderes. super-herói. Exatamente. Ela tem E, gente, superpoderes. Aham. com isso, vem uma romantização que quando as pessoas se deparam e vivem o autismo mesmo, elas veem que não é nada disso, né? Eu, como pessoa autista, sou uma pessoa como qualquer outra, com defeitos, entende? Com qualidades. Eu não sou uma pessoa especial, entende? Eu sou uma pessoa e eu tenho Uhum. autismo, né? Então, assim, não é porque eu tenho autismo que eu seja especial, Uhum. entende? Então, é normalizar isso, porque depois também o nosso dia a Uhum. dia ele fica mais difícil, né, Michelle? Tu, como mãe de uma pessoa
autista, tu sabe isso, né? Tu sabe que esse negócio de dizer Uhum, que, ai, a mãe é uma uhum, batalhadora, uma lutadora, é uma guerreira, ela é especial porque ela tem um filho autista e ela uhum, luta pelo filho uhum. autista dela. Sim, Tu sabe que essa sim. romantização Uhum, é algo que atrapalha o nosso dia a dia, atrapalha a uhum, informação, né? E, e as pessoas não entendem. As pessoas sim, acham que estão fazendo um elogio, que estão sendo delicadas, que exatamente. estão sendo. E não, gente, a gente vai ser bacana o dia que a gente colocar, ó, essa pessoa é autista, essa pessoa tem deficiência, sabe? Não precisa botar peso nisso, entende? Tu não precisa botar peso na deficiência. Ah, eu não vou falar que ele é deficiente. Não, gente, ele é deficiente. Normalizem a deficiência, porque a deficiência ela é normal, entende? Sim. Você sabe que você tá falando uma coisa? Eu, pessoalmente, é, eu acho que você já deve ter me visto falar que eu não gosto muito da palavra deficiência. Mas eu sei que eu posso estar errada. Hoje, e aí hoje eu vi um post, e aí agora você tá falando sobre isso, e aí eu vi um post de uma autista adulta, e ela falou isso, ela falou que a gente tem que usar, ela falou Mano, muito parecido com o que você falou. Depois, se eu achar, eu vou te enviar. Que a gente precisa ver a palavra deficiência com naturalidade. E aí e é justamente isso que você está falando. E aí eu vi, eu fiquei pensando e que eu acho que a gente tem que ser crítica com a gente mesmo e mudar de opinião e falar que não, tudo bem, mudei de opinião e tal. A gente associou, assim, porque em inglês, no caso, quem fez uhum, esse post é uma autista dos Estados Unidos. E aí, em inglês, disability não tem, eu não sei, mas uhum. eu não vejo muito a conotação como Sim, é brasileiro, diferente. né? Como Uhum. português, que é deficiência, e aí a gente tem a palavra déficit. É diferente, exatamente. Então não vai ter essa Sim. ligação de deficiência com a palavra déficit, menos, que de repente a gente tem no português e que não tem no inglês, porque é disability. É, e aí, mas ela estava falando justamente isso que você estava falando. Mas nós criamos essa relação com essa palavra. Fomos nós que atribuímos relações da deficiência, de repente, com algo negativo, fruto dessa nossa ideia é, estereotipada do autismo e das deficiências, dessa ideia de que é menos. É Mas neutro. nós criamos a Quem, relação com quem, a quem, palavra. A quem dá, na palavra, verdade, o ela é peso à palavra são as neutra, pessoas, né? né? Justamente. Eu acho que quem dá o peso à palavra são as São as pessoas. Quem dá pessoas, o peso à exatamente. palavra deficiência como algo negativo são as pessoas. Se a gente normalizar essa palavra, ela já não tem mais esse peso, né? E talvez por isso que tu não goste dessa palavra, porque talvez o teu peso seja um peso grande para essa palavra, né? E Isso, exatamente. A minha relação com a palavra é, é essa é. relação E que de veio sendo peso, de construído de tempos para inferioridade, cá, né? Esse, mas esse que peso, essa justamente é porque a inferioridade. minha E eu relação. não julgo quem não gosta dessa palavra. Só Exato, que eu acho que a maneira mais sim. fácil, é o Aham, caminho mais sim. rápido a se percorrer para a gente conseguir ter Aham, acessibilidade e inclusão, sabe? No momento que a palavra, aqui no caso, a nossa sim. palavra, né, deficiência, seja naturalizada, entende? Eu vejo, assim, alguns Uhum, comentários sobre, todo mundo é deficiente. Não, todo mundo tem defeitos. uhum, Defeitos não é deficiência, gente, né? Então, até antigamente se usava defeituoso e tudo mais, né? Não é sim. daí, entende? A palavra deficiência não é daí. Então, não é Uhum, todo mundo que é deficiente, sim. entende? Não é todo mundo que trava os problemas da sociedade com uma deficiência, né? O problema da sociedade é aceitar a sua deficiência, né? As Sim. pessoas que não têm uma deficiência não precisa passar por isso, entende? Então, começa por aí, né? Não é todo mundo que é deficiente. Deficiente é quem tem uma deficiência.
né? Eu tenho uma deficiência, eu sou autista, né? Tem pessoas que têm deficiência física, tem pessoas que têm outras Uhum. deficiências do neurodesenvolvimento, tem pessoas que têm outro tipo de deficiência, enfim, né? Deficiência visual, deficiência auditiva, né? A gente tem aí milhares de deficiências e todos esses têm uma coisa em comum. Eles precisam lidar com a acessibilidade, com a falta de acessibilidade na sociedade, né? Com a falta de inclusão, né? As pessoas que dizem, ah, mas todo mundo é deficiente, não, não é, porque não é todo mundo que tem que lidar com isso. É quem tem isso, é quem tem que lidar com, por exemplo, eu sou eu sou surdo, né? Eu tenho que lidar com pessoas que não sabem falar língua de sinais, né? Eu tenho que lidar quando eu vou num mercado e ninguém consegue me entender, ninguém consegue se comunicar comigo porque as pessoas não sabem língua de sinais. Eu não sei língua de sinais. Tu entende? Então, aí sim, aí essa pessoa é uma pessoa com Exato. deficiência, entende? Senão, não. Senão, não é uma pessoa com deficiência. Senão, essa pessoa pode ter defeitos, né? Quando as pessoas falam, ah, todo mundo é um pouco deficiente, as pessoas falam de defeitos, na verdade. E realmente, Uhum. defeito todo mundo tem. Com defeito, todo mundo tem que lidar, né? Agora, com deficiência, não. Não é todo mundo que tem que Sim, lidar, né? Então, vamos separar uma coisa da outra, porque é bem importante essa separação. e, e o sim, sim. E o nível que aquilo impacta a pessoa funcionalmente, né? O funcionamento dela realmente, a vida dela, a forma como ela. Aí justamente vem essa questão do trabalho, quando é mais novo, a questão da escola. Então, assim, esse que é o ponto, né? Que foi até quando eu fiz aquele post lá dos neurodivergentes, quem é neurodivergente? E aí um monte de gente começou. Ah, mas você não colocou altas Gente, a lista é tão habilidades, não grande que. colocou isso, aquilo, um monte de coisa. É, tipo, o DSM inteiro ia estar lá e mais um pouco que nem existe no DSM. Então, tipo assim, nem ia ser um guarda-chuva, né? Eu nem sei o que, que poderia caber, mas assim, é... só que quando a gente também inclui todo mundo nessa ideia de todo mundo é neurodivergente agora, daqui a pouco também ninguém mais vai ser neurotípico, né? A gente só vai ter neurodivergentes, porque assim, se todo transtorno, sei lá, porque assim, eu não sei, mas para mim, e aí uma psicóloga até comentou nesse post, eu achei muito interessante. Ela falou assim, mas o neurodivergente deveria ser só aqueles transtornos do neurodesenvolvimento, porque é um cérebro que é diferente e tudo. E aí eu É que, falei na assim, verdade, é isso daí verdade, eu você tem, acho que, assim, assim, olha, não sei, assim, eu acho que ela, é que, na eu penso verdade, que ela não tem sei se tu razão, mas assim, o concorda, eu não, que que você pensa sobre isso? É complexo, desculpa, tipo, não temos. eu não sei se tu concorda, mas assim, olha, quando a gente tem, quando a pessoa, por exemplo, Não, eu tenho imagina. ansiedade também, além de autismo e TDAH, eu tenho ansiedade generalizada, tá? A ansiedade por si Aham. só, ela já modifica a nossa percepção de mundo, né? Sim, 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 total. Eu tenho Não tem. ansiedade e eu sei exatamente o que você tá fazendo, o que você tá falando. Tipo, a gente vê um perigo iminente onde muitas vezes não existe. Você tem aquele comportamento de ruminação, que é tipo, você fica pensando nas piores coisas, nos piores cenários, e você fica Sim, repassando aquilo na sua cabeça. exatamente. Tu não Eu, concorda eu, que eu entendo isso isso já porque o não é meu o cérebro suficiente funciona para tu dessa ser uma forma. pessoa neurodivergente? Sim, eu processo essas informações de uma maneira diferente. E aí eu vou dar um exemplo bem concreto. Por exemplo, todo esse lance de violência nas Uhum. escolas. Eu não quero mandar meus filhos para a escola. Ah, mas Michele, lá tem segurança, eles aumentaram isso e aquilo. Tá, mas eu não quero saber. Tipo, é irracional. E aí eu fico repassando aquela imagem na minha cabeça e Sim, repassando uma coisa ruim acontecendo na escola do meu filho. E aí eu fico, pior à noite principalmente para mim à também. noite. Eu não sei se você tem pioras nos seus pensamentos. Exatamente.
à noite. E aí, à noite, parece que tudo tá Uhum. muito ruim. E tudo de pior vai acontecer. Tipo, amanhã ele não pode ir, Sim. porque vai acontecer uma coisa muito ruim. E aí você coloca aquilo como se aquilo, assim, não interessa se você falar pra mim, mas tem. Ai, mas é uma escola que só vai até o quinto ano, então, ou seja, tem menos Menor. adolescentes, a chance de um menino de 11 anos fazer Do um mesmo negócio desse é menor do que também. um menino E, de e ao mesmo tempo 15. mesmo vai Mas racionalizando a e te escola fez isso, respondendo, né, isso e algumas aquilo. questões, né? Não é. Entendo. Exato, mas não é suficiente. Assim, eu consigo, tipo, eu consegui deixar ele ir para a escola, mas assim, parece que no dia seguinte melhora, você se sente um pouco melhor, mas à noite é muito ruim. Por isso Sim, que a gente sim. acaba tendo problema de sono, porque seu cérebro tá lá a mil com esses pensamentos horríveis. E tipo assim, agora é isso das escolas, mas tipo, em diferentes momentos da minha vida ou em diferentes dias são outras coisas, outros assuntos. Parece que tudo vai dar errado. E aí por isso que a gente fica com essa dificuldade de dormir e você quer tomar um remédio para dormir que te desliga ali de uma vez. Você quer desligar porque você não quer ter E esse esses pensamento pensamentos vão te acelerado e trazendo ruim, esses sensações pensamentos de ruminação. É físicas, né? horríveis. Se, tipo, É, fizer um barulhinho é muito ruim. ou qualquer coisa, parece que é um barulho Gente, para vocês enorme. terem uma Parece ideia que da tá, minha tipo, tá ansiedade, eu tô com a explodindo mão alguma suando coisa. aqui, ó, Então, porque eu o tô meu falando com cérebro funciona vocês aqui. Eu assim. não sei se conseguem ver, né? Ó, e então assim, para mim é muito Sim, ansiolítico, né? sim. Falar em público, né? Eu posso falar bem, eu sei que eu falo bem, já me falaram isso, Sim, mas eu não mudo a sensação. mas não muda a E depois, porque sensação que depois eu você preciso, assim, sente olha, gente, não antes e falem comigo durante. depois, me deixem quietinha aqui, E não depois. quero socializar, entende? Eu preciso de um tempo, Aham, porque minha bateria social, ela esgota, aham. né? Então é uma coisa, e com, e com, é, e com esse livro, eu vou ter que, eu vou ter que driblar muito isso, né? Eu vou ter que tentar achar uma maneira que também não seja tão estressante para mim, né? Sim, sim. E, mas assim, autismo, inclusão e acessibilidade viraram um hiperfoco meu, né? Isso é bem comum, inclusive, entre os autistas adultos, assim, Uhum, né? Eu vejo, assim, que não é só eu. Eu vejo como tem autista adulto que tem esse sim. hiperfoco, né, sobre o tema, né, sobre autismo, sobre acessibilidade, sobre inclusão. Uhum, E isso se tornou também, para mim, e se tornou um objetivo de vida, assim, né, falar sobre isso, né? E aí, como que eu vou falar sobre isso uhum. para ninguém? Eu Sim. preciso falar para alguém, né? Então, eu preciso trabalhar isso aqui em mim também, né? E assim, essa questão que tu pontuou da escola é um dos gatilhos para mim falar sobre o autismo, né? Até teve também essa semana passada, uma mãe autista, ela é autista e ela tem dois filhos autistas e ela recebeu um bilhetinho de uma professora, não sei se tu ficou sabendo disso, que, que ela recebeu um bilhetinho da Uh-uh, professora, que a professora disse assim, uh-uh. olha, mamãe, você precisa conversar com o seu filho porque ele está atrapalhando as aulas, porque ele não consegue fazer as atividades e ele, quando ele se sente mal, ele também se bate ou bate nos coleguinhas. Gente, o que que a gente vai conversar com uma criança autista sobre isso? Como que a gente vai conversar com uma criança? Essa foi a abordagem certa dessa professora, né? Chamar a mãe para ela conversar com o filho? Ou será que talvez a abordagem teria que ter sido outra? Teria que ter sido, gente, o seu filho está se sentindo sobrecarregado e nós precisamos ver como a gente pode melhorar o ambiente para ele, porque ele está apresentando esses e esses sintomas. Entende? Para mim, eu acho que sim, a professora tem que sim chamar a mãe, eu acho que tem que chamar não só a mãe, como também a Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação teria que ter oferecido uma professora de apoio, né? É lei, né? Aquela criança estava sem professora de apoio. Sim. Então, assim, vi que faltou conhecimento daquela professora,
Entende? Ah, mas a gente vai sobrecarregar professores, a gente vai criticar professores que estão sobrecarregados, a gente vai. Não, gente. Assim, olha, as pessoas autistas, elas estão em todos os lugares. Não é sobrecarregar professor. É fazer com que o professor se qualifique, que o professor entenda que existe alunos autistas, que existem alunos em escola regular com autismo, com síndrome de Down, e o professor precisa ter conhecimento de como manusear aquela turma com toda essa diversidade, entende? E, sinceramente, chegar numa mãe e dizer, olha só, mãe, tu precisa conversar com teu filho, toma que o filho é teu, não é a maneira certa a se fazer. Porque todo ambiente precisa ser acessível e inclusivo, entende? E aí é a obrigação da escola, é a obrigação do professor, é a obrigação da diretora, é a obrigação de todos que se envolvem com uma escola tornar aquele ambiente acessível e inclusivo, né? Entra muito naquela questão que tu falou do livro ali, né? De, a criança ficar estalando o dedo, né? A gente vai corrigir isso aqui. Sinceramente, Uhum, uhum. sinceramente, teríamos um problema se eu fosse aluna dessa escola e se a gente fosse colega, porque eu tenho sensibilidade auditiva. Então, para mim, eu teria que tratar ele sim, porque ia estar me incomodando esse barulho. Mas, o que a gente ia ter que fazer ali? Ia ter que ser feita uma Sim, intervenção para a criança autista que tem sensibilidade auditiva e para a criança autista que tem necessidade de fazer isso aqui para se regular. Entende? Então, assim, é isso. O meu livro, sim, exato. O que poderia ser feito para não prejudicar nem os neurotípicos, nem o indivíduo autista, nem outro autista, enfim, outra pessoa, outro aluno neurodivergente que possa ter dentro daquela sala. É, e assim, é complexo isso, claro que não é fácil. Mas também não é justo. Nem, por exemplo, com você, vamos pensar, se você fosse essa criança, não conseguisse se concentrar e aprender por causa dessa sensibilidade auditiva, mas também esse não é nome é ele, justo com Pedro, que eu nomeei lá naquele exemplo, tirar esse é porque, comportamento dele muito e não provavelmente, ajudar isso é uma ele de maneira de outra se forma. autorregular. Então, ele está precisando disso aqui para se regular. Se não for isso aqui, ele vai Sim, ter sim, outra atitude para se regular. E talvez essa outra atitude seja prejudicial. Talvez essa outra atitude seja se sim, bater. Talvez essa sim, outra atitude seja bater no outro, bater num coleguinha. Então, assim, sim. a gente precisa Bater no observar, e outro. isso foi uma coisa que tu Uhum. falou, qual é a importância disso aqui, né, gente? Então, assim, é óbvio que o meu livro não fala sobre isso, tá? Mas o meu Sim, livro, ele abre portas para ser falado sobre isso, entende? E esse é o meu objetivo. É quando eu entrar numa escola com o meu livro, não é para eu falar só com as crianças sobre o meu livro e só o que está aqui, entende? Só o que está aqui dentro, que na verdade o que está aqui dentro já tem muita coisa, entende? Já tem muita característica de pessoas com autismo aqui nesse livro, entende? Que as pessoas possam passar a entender essas características, entende? Nesse livro aqui, né? O livro Dizem Por Aí, ele tem muita coisa que dizem por aí sobre o autismo, sobre a pessoa autista, e que muita coisa é verdade, e muita coisa precisa ser melhorado, a ideia do que dizem por aí, e muita coisa do que dizem por aí precisa ser contextualizado também, né? E então é por isso que o dizem por aí, né, tá aqui, né? É para a gente poder abrir portas para esse assunto do que dizem por aí sobre o autismo, entende? e eu adorei esse Muito disso. nome, porque muito se diz por aí, né? Mas pouco se ouve do próprio indivíduo com deficiência, do próprio indivíduo É, autista. E eu acho que nessa tecla que eu tenho batido muito nos últimos dias, né, os profissionais querem dizer muito e querem ouvir menos. E assim,
Um dos grandes pontos que as crianças, que assim, os professores que não são inclusivos, ou sei lá que nome dá para essas pessoas, mas é que assim, o que ele está fazendo, principalmente nessa questão de estereotipia, de movimentos repetitivos, enfim, principalmente nesse sentido, incomoda muito as pessoas. Incomoda muito, muito uma ecolalia, uma estereotipia motora, né? Sim. Um movimento motor. Incomoda muito. E um grande argumento tá prejudicando a aula, tá prejudicando a sala, Prejudicando a aula. querem Eu acho tirar a criança de que assim, olha, a sala. grande Muitos acham questão é ótimo. por que está atrapalhando a aula. É aí que a gente precisa ajeitar. A gente precisa ajustar para que não atrapalhe a aula. Entende? Não é ajustar o autista, porque assim, até isso aí foi uma coisa que a gente conversou, né? Que as pessoas estão querendo fabricar seres humanos idênticos, uniformizar. O meu filho tem É, autismo, é então peraí, vamos isso. tratar esse movimento aqui, porque ele tem que ser igual aos outros. Então vamos tratar esse movimento que ele faz aqui, vamos tratar a ecolalia dele, vamos tratar, né? E aí, quando a gente vê, a gente montou uma pessoa que, gente, no momento que a gente monta um ser humano, tu pode ter certeza que em pouco tempo depois ele vai se descompensar, entende? E tudo aquilo dali que tu montou não serviu para ajudar ele a se Sim. desenvolver em nada. Ele simplesmente se uniformizou, mas ele não se desenvolveu, entende? E eu acho isso muito delicado, eu acho isso muito perigoso, né? No momento que a gente trata uma criança com autismo ou qualquer outra pessoa com autismo como alguém que tenha que se uniformizar na sociedade, entende? A gente tem que sim tratar aquilo que está o prejudicando. Se esse movimento está sendo satisfatório e está o ajudando a se manter em um ambiente, gente, a gente não precisa tratar isso daí. Entende? O que a gente precisa tratar nesse sentido é o nosso preconceito. É a Exato. nossa maneira de ver isso. Sim, é você. Não, e você, assim, de certa forma, assim, se acostumar, né? Igual, eu tenho sensibilidade auditiva. Tipo, quando começam a cortar a grama aqui no meu condomínio, eu fico louca. Tipo, eu fico desorientada. É, Aqueles barulhos de moto, acho que eu já até te falei isso. Aqueles barulhos de moto que os Sim, caras aquilo lá é tiram o. o carburador, né? Sei lá como é que é o nome. Nossa, eu quero pegar aquele cara e assim, ó, e Me pegar desculpem, aquele mas eu troço e torço para ele enfiar na cair. Me cara julguem, dele, na mas eu boca torço dele. para ele Não, cair. eu acho que na outra live a gente até falou sobre isso, tá me vindo na memória. Nossa, eu fico muito irritada, porque assim, me tira do prumo que, tipo, eu não consigo nem raciocinar. Mas eu me acostumei com as estereotipias do meu filho. Assim, eu me acostumei com as estereotipias que ele faz, com os barulhos, com as estereotipias motoras. Claro que tem dias que eu fico cansada e aí ele fica assim, se batendo, já fica vermelho. Eu falo assim, Diogo, para, já tá bom, né? Ele é que eu tô feliz, eu tô muito animado. E aí eu falo assim, tá, tudo bem, mas vamos colocar essa felicidade de uma outra forma. Mas assim, tem momentos que eu super, na maioria das vezes eu super deixo, mas tipo, na hora que ele vai dormir, já de noite, aí ele começa a ficar numa agitação, quando fica Ele já está demais, eu vejo que ele já tá machucando, né? muito Está prejudicando vermelho. ele, aí, com E certeza, aí eu tem vou que dando uma intervir, né? controlada. Exato, exatamente. Mas mas ele fica falando, e aí ele fica falando e repetindo as coisas. E aí hoje, tipo assim, eu falo sozinha também. Eu fico assim, nossa, mas tipo, igual eu tô nesses livros. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu fico, tipo, eu pergunto, eu respondo e eu fico lá. E aí eu falo assim, ou quando eu quero organizar os meus pensamentos, que eu tô muito assim, não, calma, então vamos pegar isso, agora vamos pegar aquilo, eu É. fico assim. E várias pessoas fazem isso, é uma forma de autorregulação. E aí aí meu marido falou, o meu marido falou assim, eu falei pro meu marido, né? Falei assim, eu falo sozinha de vez em quando, né? Eu fico lendo os livros e aí eu pego e falo. E eu, Falo, às nossa, é vezes, eu verdade, falo isso algumas mesmo. palavras, Eu discordo, eu alguma falo, palavra, às não, que vezes, assim, absurdo.
absurdo. completamente fora de contexto, mas que eu tenho necessidade de falar, Você tinha uma me palavra e falado que você falo. tem E necessidade aí, de quando as falar. Você pessoas me pega uma perguntam o palavra, quê, tipo, você aí eu dá invento alguma outra. coisa na hora, assim, sabe? Tipo, pra dar sentido àquela palavra. Não, é que não sei o que, não sei o que, eu invento uma história ali. Aham. Não, Na hora, né? Tem uma facilidade Aham. para inventar história que daí fica tudo certo. E porque eu ainda tenho vergonha de dizer, não, isso aqui é uma estereotipia, isso aqui é uma ecolalia que eu tô fazendo. Eu ainda tenho um pouco de vergonha disso, porque é uma palavra, às vezes, que, Aham. cara, parece que precisa ter um sentido para aquilo, entende? Precisa ter. Sim, claro. Às vezes é qualquer coisa, assim. Às vezes eu falo, meu Deus. Aham. E a pessoa, ai, meu Deus, o quê, né? O que que aconteceu? E eu, então. E aí eu invento uma história. Entende? Isso já Para fazer esse, assusta. meu Deus, É. fazer sentido. E aí meu marido, sim, e aí meu marido pegou e falou assim, tá vendo? E a gente quer ficar tirando as estereotipias do Dioguinho, porque, tipo assim, essa é uma queixa clássica dos pais. Como acabar com a Gente, ecolalia agora bucal? vamos falar bem a Como verdade, Sônia. Tem reduzir muito a pai aí por ecolalia aí bucal? querendo E que o seu aí filho eu, faça tipo, ecolalia. ai, Não, querendo que o seu filho faça ecolalia. Querendo inventa que seu filho problema. fale. Não Exatamente, querendo que querendo. seu filho Ah, sim, fale. porque é uma criança que Exatamente, não gente. fala. Que bom que Sim, ele sim, sim, fala. Essa exatamente. Que ecolalia faz, bom que bom ele faz faz. bem pra Aham, ele. A gente não precisa tirar a ecolalia. sim, Entende? Tem muito pai aí querendo, rezando, aham, pelo amor de Deus, que meu filho tenha exato. ecolalia. Né? Sim. O Exatamente. sonho é ouvir a voz, Sabe? saber como Mas é ao que é a mesmo tempo eu voz do também seu acho que a filho. gente Eu tem que mesma já fui abrandar um essa mãe, pouco essa tipo, questão da criança não verbal, sim, porque assim, olha, tem muito pai, tem muita mãe que tem muito desespero. Eu acho que sim, a gente precisa tentar, eu acho que é bacana tentar que a criança fale e tudo mais. Mas, gente, existe uma chance dessa criança nunca falar. E aí todo o teu trabalho foi para isso e ela poderia ter se desenvolvido em outras questões. Ela poderia ter desenvolvido a comunicação dela de outra maneira. Entende? desenvolver a Porque comunicação comunicação por não para outra na fala. forma. Comunicação existe milhares Sim, de formas, é uma delas, entende? É a forma que é mais é fácil? uma É das a forma que é mais formas. fácil. É a forma É, universal? É a forma universal. Mas se não for possível, vamos ajudar essa criança a se desenvolver, a se comunicar de outra maneira, porque comunicar é importante demais. Falar não é tanto, mas se comunicar é. Entende? sim, Então, assim, eu acho que também tem muito isso, sim, sabe? O quanto a gente coloca de expectativa sobre o nosso filho falar, sim, sobre a criança autista ser verbal. Ajuda, ajuda. Mas, gente, vamos treinar, vamos sim, focar em outras habilidades junto, sabe? Vamos já estar treinando ali outras maneiras de se comunicar para que essa criança consiga, porque sim, deve ser muito agoniante não conseguir se comunicar de nenhuma maneira. E aí tu coloca todas as tuas fichas em uma única forma, a gente bota no lixo todas as outras, sim, entende? E a gente dificulta a vida dessa criança, entende? Então, vamos facilitar, com né, certeza. para essa criança, vamos mostrar para ela que existem outras maneiras. Sim. Não, e sim. Não, e a gente tem autistas que falam que eles não gostam, eles não gostam da fala. Não quer dizer que ele não quer se comunicar, mas ele não quer se comunicar desta maneira. Então, esse indivíduo ele quer escolher a forma como ele quer se comunicar. E aí você fala, ai, mas aí a comunicação vai ficar muito limitada, a quantidade de pessoas que ele vai interagir, que ele tem que interagir é muito limitada. Tá, mas às vezes essa pessoa não quer interagir com muitas pessoas. A gente até brincou, né? A gente é, falou no WhatsApp que. Não, mas quem disse que eu quero isso que, tipo, você Exato, quer pra mim? Porque toda a exato. sociedade Quem faz disse que assim. eu Mas quero, eu, tipo, não quero. digamos assim, não ter sensibilidade auditiva? Quem disse que eu quero não ter? Sabe? Para mim, na verdade, eu adoro um mundo mais Aham, silencioso, gente. Para mim claro, eu sei que é impossível um mundo 100% sim. silencioso. Que pena. Poderia existir, seria muito melhor para mim. Mas assim, eu gosto do silêncio, entende? Eu gosto do silêncio. Então, assim, eu não. Tu entendeu? É difícil para as pessoas que convivem comigo essa questão da minha sensibilidade auditiva? É uma das coisas que, na verdade, que eu mais tenho dificuldade na convivência social. Porque as pessoas são naturalmente barulhentas, né? Sim.
E o brasileiro, eu acho que é mais barulhento do que, nossa, na temporada que eu passei nos Estados Unidos agora, de dezembro a fevereiro, cara, eu não sei, porque assim, eu falei assim, olha, eu não sei se as paredes são melhores, se essa forma de Não, construção, não e é. geralmente nem é, eles nem constroem com tijolo igual a As pessoas são gente, mais ou se silenciosas, as eu pessoas são acredito. mais silenciosas, porque assim, eu não ouvia barulho das outras casas, você não ouvia a pessoa passando com som alto O dentro do brasileiro, ele tem condomínio ou na uma rua. questão também É, muito sei lá, assim, musical era também, né? Do muito doido. samba, enfim, de ficar batucando. A gente, o ritmo, enfim, tem muito isso. Sim, Eu de não sei se tu já música. reparou, Aham, mas aham. os homens brasileiros têm uma fixação por assoviar que vocês não têm ideia, gente. Se vocês tiverem sensibilidade auditiva com assobio, com o barulho mais, né, estridente, vocês vão perceber que homem não passa um dia Aham, sem assoviar. aham. E isso é uma coisa que me incomoda num grau que vocês não têm ideia. Quanto o assovio me deixa louca. Assim, olha, fora do meu eixo. Entende? E é um troço que eu percebo, é mais de homens, assim, a gente não vê mulher parada assoviando. É muito incomum isso. Agora, homem ficou parado um segundo ali e começa, Uhum. sabe? É, E as pessoas gostam muito de cantar. Esse tipo, é, ai, sei gosto. lá, a diarista ou alguém, ou assim, até meu marido tem essa mania de ficar É, cantarolando, assim. Nossa, me incomoda imensamente. Tipo, eu fico o dia inteiro praticamente de fone, com fone, e aí eu coloco só de um lado, eu pra, me tipo, isolo total, não me gente. isolar total, de não escutar se alguém me chamar e tudo. Então é que você não tem É, filho, só os cachorros. Então, então assim, ainda eu te dá ainda. Agora, entendo. assim, com os meninos aqui, tipo, não dá total. E aí eu, tipo, preciso porque eu consigo, tipo, com o ouvido, parece parece dar uma melhorazinha. Mas em outros momentos, quando vejo que eu tô muito cansada e muito ansiosa, aí eu coloco os dois com Não, uma pra mim, música mais, eu tipo, preciso aqueles do silêncio lo-fi total, às vezes. hits lá Às vezes eu do preciso do silêncio total. Spotify. Silêncio Grande maioria das vezes eu preciso. total. Não, Não, eu eu já não gosto. consigo silêncio Gente, total. que eu, por mim, Olha eu não ligo que TV, doideira. Tipo, eu não praticamente, consigo silêncio sabe? Eu, total. pra mim, assim, eu ligo TV muitas vezes pra abafar um barulho que esteja me incomodando mais. Mas se não tiver um barulho, eu adoro o Sim, silêncio geral, assim, o sim, silêncio sim. total, entende? Eu me sinto muito confortável. Não, Final então de ano, 31 pra mim, é de uma dezembro tristeza. pra você é uma tristeza. Final de ano, pra mim, eu fico mais ansiosa, eu fico mais em crise fim de ano. Porque, Fim de ano, pra mim, é muito complicado. Eu não gosto de fim de ano, na verdade. Por mim, podia pular o final do ano. Você podia pular dezembro, assim, bem de boa. Se não fosse o aniversário da minha irmã, eu sim. diria que poderia pular bem de boa. Aham. Porque são fogos, esse excesso de barulho. Essa foi a primeira vez que eu passei Não, 31 de dezembro eu já passei dormindo 31 de dezembro e não dormindo já escutei algumas vezes. E, um assim, pra fogo mim é o nesse melhor final ano de novo um que tem. fogos, É graças a passar Deus. dormindo. Não, eu Mas aí o acordo, mas é que problema, eu mas boto aí meus você não acorda. abafadores. Se você estiver Eu dormindo, boto você não acorda com o barulho é, dos eu fogos. tenho os abafadores, só que eles não são aqueles Ah, tá. externos. Você Na bota. verdade, os meus abafadores, eles Tá. são eles são Uhum. protetores de ouvido para natação, que eles são umas massinhas assim que tu coloca no entra, e aquilo Sei. abafa Uhum, de uma maneira uhum. Que entra muito boa. bem dentro. Abafa Uhum. mais que esses outros abafadores externos. E o bom é que, como eu uso óculos, aqueles abafadores externos eles pressionam a minha orelha contra o óculos e dói. Então não precisa, né? Aí é só botar Sim, aqueles. e Eu dói. compro um Aham. na Decathlon mesmo, assim, da marca da Decathlon, e eu utilizo Ah, que esses, legal. assim. E, gente, é Sim. outra vida, assim, quando eu tô com eles, assim, que eu posso botar.
eles, assim, Nossa, essa dica é e eu boa. consigo curtir o silêncio com eles, é a melhor coisa. Mesmo que em volta esteja barulhento, assim, eu boto eles, ele abafa bastante, Nossa, assim, ele é. abafa. Dependendo, assim, ele pode abafar até uns 80% bem tranquilamente, assim. E tem barulho que ele abafa 100%, então é muito bom. Uhum. E às vezes, assim, o som das pessoas falando é praticamente 100%, Sim, nossa. né? Isso pra mim já me dá um descanso, assim, né? Porque eu escuto, Uhum. se eu tô num ambiente, por Uhum. exemplo, num restaurante, eu escuto todas as mesas ao mesmo tempo e eu consigo escutar com nitidez, eu consigo dizer o que que as pessoas estão falando. Gente, é péssimo, entende? Porque eu consigo dizer sobre tudo que as pessoas estão falando. Às vezes, eu até opino, assim, só que eu opino, assim, com a pessoa que eu tô, né? Eu opino com a pessoa que eu tô. Nossa, fulano tá falando ali, ó, naquela outra mesa que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não gosto dessa ideia, eu acho que essa ideia não é assim, não. Eu acho que é tal e tal e tal e tal. Porque eu escuto numa nitidez muito louca, entende? É. Eu me sinto, eu não sei se vocês já viram aquele filme O Todo-Poderoso com o Jim Carrey, quando o Jim Carrey no caso, recebe ali as orações de todo Aham. mundo, eu me sinto aquilo, eu E sinto que ele eu sou fica aquilo ali, ouvindo sabe? Eu sem sinto que eu parar. sou o Aham. todo-poderoso, mas aquele todo-poderoso pra mim não é bom. Eu não me sinto muito bem com esse poder todo, entende? Porque é cansativo, é cansativo. É Eu fico exausto, cansativo. eu fico exausto, Nossa, você sai, eu você fico fica exausto. exausto, assim, você fica exausto. É, não, a Né? sensibilidade auditiva é uma coisa assim que, nossa, só quem tem, porque assim, você fica muito exausto, muito assim, eu consigo compreender muito bem, porque eu tenho sensibilidade auditiva, eu tenho Eu labirintite, tava, então essa semana eu eu liguei pra minha mãe, tava realmente conversando com a minha assim, mãe nossa, numa eu fico videochamada e assim, eu disse, mãe, tem um muito. caminhão aí perto da tua rua, porque sabe aquele barulho do caminhão dando a ré e tal, que ele fica aquele barulho, aquele apito? É esse. Sei. Eu disse, mãe, Aham, aham. tem, Aqui, por favor, pi. vai na Aham. rua e pede pra esse caminhoneiro desligar esse caminhão que ele tá me incomodando. Se tem um caminhão aí perto, ela disse, olha, não é tão perto assim, minha filha, mas eu vou ali desligar, mas eu vou ali fechar a janela. Ela fechou a janela e eu consegui não escutar. Mas tu imagina, a gente estava no telefone e para ela esse som não estava nítido e estava longe. E para mim, É. no telefone, eu consegui escutar de uma maneira tão nítida que me incomodava. Então, assim, a sensibilidade auditiva ela é uma coisa muito estressante, realmente, né? Mas voltando Sim. pro meu livro, é, a gente Nossa. falou que algumas características, né, do autismo, Sim. inclusive tem algumas no meu livro, fala sobre algumas das características no meu livro, é, fala um pouco, né, sobre a questão das habilidades sociais, sobre a dificuldade de habilidades sociais. A gente se fala muito que os autistas, né, eles são mais frios e que eles não querem ter amizade, e aqui eu desmistifico isso, isso é uma mentira, né? Uhum. Muitas vezes a gente se sente muito sozinho ao longo da nossa vida, né? E muito pelo contrário, a gente quer ter amigos. A gente quer, é como todo mundo, nós somos seres humanos como todo mundo, né? E então a gente necessita sim do contato, né, Sim. com outras pessoas. A gente precisa também de carinho, a gente precisa também de amor, a gente precisa de afeto, a gente precisa de amizade, a gente precisa das relações pessoais, a gente precisa de calor humano. Só que a nossa forma de calor humano é um pouco diferente das outras. Mas isso não quer dizer que a gente não quer se conectar com as pessoas. Muito pelo contrário, né? E aqui no meu livro eu falo um pouco sobre isso também. Eu Sim. falo sobre as crianças, né, que têm dificuldade de brincar, que as brincadeiras são um pouco diferentes, tem dificuldade de brincar de faz de conta, né? A criança autista ela tem uma dificuldade muito grande de entrar no faz de conta, né? Então, por que isso? É legal estimular, isso é uma coisa que eu acho muito legal trabalhar, a criatividade, o faz de conta, porque trabalhar o lúdico é muito importante, né? Então, eu acho que é uma questão aí, há um déficit do autismo que precisa ser tratado, né? Eu acho que a gente precisa lidar com a criatividade. Fala aqui sobre também as questões sensoriais, né? De não olhar no olho, de andar na ponta dos pés, né? O porquê disso, né? Claro que fala de uma maneira para crianças, né, gente? Então, assim, não é técnico, mas
fala sobre isso, entende? Para que quando essa criança autista estiver no meio escolar, as outras crianças entenderem que aquela é a forma dela de ser, né? Fala um pouco, né, sobre também a questão que a pessoa autista, ela se sente diferente no mundo. E, mas eu coloco aqui quem não é, né? Todo mundo é diferente. A questão do autista ser diferente, ele fica mais evidenciado porque é uma diferença diferente demais das outras pessoas, né? É uma diferença não comum, né? E então o que Sim. acontece é que fica muito mais evidente a diferença, mas é uma diferença como outra qualquer, né? Então eu convido as pessoas a respeitarem essa diferença. Eu defendo no meu livro que todas as pessoas podem e devem viver do seu próprio jeito, entende? Inclusive essa última frase, né, que fala sobre isso, né, sobre as pessoas aceitarem as diferenças e aceitarem que cada um tem o seu jeito, cada um vive com o seu jeito, né? Eu até gostaria aqui de citar que eu começo o meu livro dizendo assim: dizem por aí que eu sou uma criança diferente. Mas então eu me pergunto, e quem não é? Se até parente que tem o mesmo sangue da gente, quando o assunto é semelhança, vai totalmente contra a corrente. E não é, gente, os teus filhos, né, são irmãos, eles não são completamente diferentes um do outro. Exatamente. Então, assim, a Até diferença da gêmeos. pessoa autista, ela fica mais evidente porque ela não é aceita, porque ela não é uma diferença que foi normalizada. Entende? As diferenças precisam serem normalizadas. Entende? Então, assim, no momento que a gente olhar, ó, aquela ali é uma pessoa autista, ela é diferente e tá tudo bem, gente, vai ser como lidar com qualquer outra diferença. Vai ser como lidar com o ser humano que é mais tímido e o ser humano que é mais, né, extravagante, entende? Vai ser como lidar com isso. O dia que a gente normalizar as deficiências, o dia que a gente normalizar o autista, entende? Então, Porque parece que tem um limite, né, para a diferença. Porque é engraçado que essa fala de que devemos abraçar a diferença, todos somos diferentes, ela é muito usada, por exemplo, quando se abordam questões raciais, da gordo, cor da pele, do tipo de magro, cabelo, né? de um ser mais magro, outro ser mais gordinho, exatamente. Mas é como se tivesse um limite essa diferença. Ó, você só pode ir até um certo ponto de diferença. Se Já é passar demais, amigo. daqui, aí já é diferente demais. Aí já é demais, aí a gente já vê isso, aí a gente já começa a dar outros nomes, né? Tipo, Gente, você é como eu já fui chamada de esquisito, esquisito e estranho na minha vida, gente. você, Eu já enfim, fui uma muito série de chamada de adjetivos. estranho e De esquisito na minha vida. esquisita, estranha, Nossa, aquela porque há anos atrás não tinha o seriado lá da Wandinha. Que, tipo assim, hoje eu até nem assisti, mas tipo, virou tanto meme na rede social e tanto um burburinho. Tipo, não tinha Wandinha pra, tipo, nossa, agora as crianças querem se vestir de Wandinha e fazer festa de Wandinha. Não. No Muito passado, a estranha, Wandinha muito ia ser uma esquisita. Coitadinha ia menina ser super bastante excluída. esquisita. Muito estranha, que Ia não ia ter sofrer bullying na amigos. escola. Eu sofri muito bullying na escola. Sofrer bullying na E escola. gente, Loucura! esse livro tá aqui para isso. Até quero mostrar Pois aqui, ó, é. a primeira página, ó. Dizem por aí que eu sou uma criança. Deixa eu tirar aqui os Né? Essa comentários daqui, que aí ela é vai a ficar primeira melhor página, para né? você Então, mostrar. aqui, se até Tá, parente beleza. que tem o mesmo sangue da gente, quando o assunto é semelhança, vai totalmente contra a corrente. E aqui tá a ilustração, né? A gente vê aqui na ilustração, as minhas ilustrações, elas foram todas assim, tá? Mais poéticas mesmo, né? A gente vê aqui que é uma criança, né? Que ela tá pequena, né? Em comparação a tudo aquilo
que vai contra ela, tudo aquilo que vai muito diferente dela, né? Essas ondas representam. Sabe o que que você podia fazer, que eu acabei de ter a ideia? Você podia dar uma sugestão de, como se fosse um roteiro, assim, pensando nessa Claro. interpretação do desenho. Claro que é livre, o que surge ali não, é livre, mas é legal quando a gente dá uma ideia inicial de sugestões de uso, e de reflexões para cada ilustração, Uhum, porque como eu sei que a sua ilustração também comunica, é, do que de o que a gente poderia refletir ali com base e observar, não com base na interpretação, porque nem todo professor, principalmente no momento que está ali na sala de aula, com muitas demandas e É, muitas coisas, vai ter na essa verdade, eu gostaria criatividade, essa sim ideia. Então, de eu repente, gostaria sim de trabalhar a ilustração. E na verdade, eu tô com uma ideia de fazer um lançamento presencial aqui na minha cidade, em que eu gostaria de trabalhar o sensorial, todos os sentidos das minhas do livro, né? Como a criança autista se sente, né? uhum, E trabalhar isso de maneira sensorial para que quem não é autista possa sentir um pouquinho, né? Eu tô pensando aí numa maneira de pudesse trabalhar sentir, isso, aham, mas eu tenho sim, vontade, eu quero trabalhar isso assim no lançamento, uhum, eu legal. quero fazer isso. E além de dar o poder de interpretação das minhas imagens, o que cada um sente com as imagens do livro, eu gostaria que, além disso, as pessoas pudessem sentir um pouquinho do que é, né, ser uma pessoa autista, né? Do que por exemplo, ter a sensibilidade auditiva. Quando eu falei que, para mim, a minha sensibilidade auditiva me remete ao Jim Carrey em Todo-Poderoso, eu acho que todo mundo já conseguiu entender um pouquinho do como eu me sinto, né? Então, Sim, exato. Fica bem assim exatamente. Então eu exemplificado para quem gostaria viu o isso, filme, entende fica também? Eu gostaria que as claríssimo. pessoas conseguissem sentir, ó, sensibilizar pais, sensibilizar professores, sensibilizar coleguinhas. Eu gostaria de fazer, na verdade, nas escolas, isso, entende? Um evento para mostrar o meu livro, para ler o meu livro de uma maneira que as pessoas não só ouçam, que as pessoas sintam, entende? Esse é o trabalho que eu gostaria de Sim, fazer com o aham, meu uhum. livro. Eu gostaria que Quase que uma com aquelas realidade sensações, 3D exatamente. ali O com que aquelas que é, sensações. né? Eu gostaria de pensar, né? Aham, Que nem assim, meu livro fala muito sobre essa questão dessa dificuldade de se comunicar. Nem toda criança tem isso, a dificuldade de se comunicar. E nem toda criança que tem isso é autista, gente. Também uhum, vamos, né, falar sobre isso, né? Que nem toda criança que tem dificuldade de se sim, comunicar é autista. Mas toda criança que sente isso tem uma ansiedade ali, tem um problema a enfrentar, né? Que sim. ser devorado pelas crianças ali que sabem se comunicar muito bem. A gente se sente devorado, entende? E como que a gente vai colocar Sim. isso? Como que a gente vai colocar para que as pessoas entendam que talvez a gente esteja precisando de apoio para a gente se comunicar? Entende? Aquela criança que tem dificuldade de comunicação, de interação social, Sim. muitas vezes ela não tem uma maneira para explicar isso. Mas eu gostaria de explicar de uma maneira que outras pessoas sintam. Porque eu já percebi que a gente se solidariza quando a gente sente. A gente não se solidariza quando isso está só no campo da imaginação. A gente se solidariza Sim, quando isso está num corpo mais físico do sentir. exato. Entende? Então, O lance da comunicação, eu sempre cito o exemplo, se você estiver na China, como que você vai se sentir? Eu constantemente sou exposta a ter que falar em outra língua, então eu tenho que falar em inglês. Segunda-feira eu vou fazer uma gravação em portunhol, porque o meu uhum, espanhol não é tão bom, tipo, o meu espanhol tá enferrujado, mas eu topei, tipo, ela falou, olha, eu não me sinto confortável em falar inglês. Eu falei, tá bom, eu já estudei espanhol, eu entendo, mas assim, já fui pra Argentina, pro Uruguai várias vezes, mas o meu espanhol tá muito enferrujado. Aí a gente falou, tá bom, a gente vai aí num portunhol e tudo. O marido dela fala português. E assim,
é muito frustrante quando você não consegue se expressar da mesma forma que você se expressa na sua língua materna, na língua que você está tentando falar. Então, assim, talvez muitas pessoas não sejam expostas a ter que falar em outra língua, mas esse talvez é um exemplo claro e cristalino de tipo um pouquinho, porque claro que a depender do nível de comunicação para ser melhor ou pior de um autista, isso vai variar, mas muita gente fala, tipo, eu não consigo traduzir as emoções da mesma forma que eu falo em português do que quando eu falo inglês. Eu não consigo. As pessoas falam assim, parece que a gente cria Uhum. outra personalidade quando a gente está falando em outro idioma. Parece que você não é você mesma. E olha que Exato, poderoso, exato. porque você não Até, tem a mesma até tem uma capacidade de se brincadeira, não sei se tu já comunicar. viu, na minha Então, língua eu assim, ia ganhar essa se discussão, eu na minha língua não. eu tenho razão, né? Nunca tinha visto, não, mas eu Né? adorei. Na minha Tu já língua, viu isso, assim, eu já ouvi adorei. isso já, e eu achei fantástico. É bem, Perfeito. não? Eu Na nunca, minha língua eu ia nunca tinha falar ouvido, mas eu contigo. adorei. E a gente se sente frustrada, assim. E assim, quando você vai, tipo, igual às vezes eu vou me rever. E aí eu falo, nossa, mas eu podia ter explicado isso de uma maneira melhor, eu podia ter falado isso e eu não falei. E isso me gera ansiedade. Então, imagina os autistas. É a mesma situação. Então, é muito isso. Quando você passa Eu vejo pela que gera situação, muito mais você empatia fica quando a muito pessoa mais sente. Então, eu empático. gostaria Muito. muito que as pessoas sentissem, e não no lado negativo, né? Assim, agora tu vai ver o que é ser autista. Não é isso. Mas é pra gerar empatia, entende? É Aham, para que as pessoas entendam. Porque, assim, olha, no momento que tu tem sim. empatia, tu respeita, né? E é isso que eu quero. Eu quero que respeitem. Eu quero respeito. Eu quero que respeitem a individualidade da pessoa autista. Eu quero que respeitem o direito do autista a ser autista. Entende? Ele não precisa ser neurotípico, gente. A gente não precisa tratar o autista para ele ser neurotípico. A gente precisa respeitar a individualidade do autista. Aquilo que o autista vai tratar é aquilo que faz mal para ele. É, por exemplo, uma estereotipia de se autoagredir, uma estereotipia de agredir o outro, de repente, essa questão, até uma questão de comunicação. Eu, por exemplo, quero tratar algumas questões, porque eu tenho muita dificuldade de entender o que eu estou sentindo. Eu tenho uma dificuldade enorme. Eu percebi que eu sempre Uhum. tive dificuldade de distinguir quando eu estou com fome. Isso é uma questão tão básica, saber que a gente está com fome. E quando eu entendi que eu tinha essa dificuldade de entender quando eu tenho fome, eu fiquei assim, olha, porque isso eu descobri, gente, eu não sabia que eu tinha dificuldade de entender. Eu passei a entender que eu tenho dificuldade de distinguir a sensação fome depois do meu diagnóstico e depois de perceber que algumas pessoas dizem, ué, mas tu não vai comer? Tu não comeu ainda, já faz muitas horas que tu não comeu. E eu tava ali tendo uma crise já de ansiedade, um negócio, uma coisa e não sabia o que que era, e aí comia passável. Poxa, era fome. E aí e isso aconteceu várias vezes, e ocorre Sim. ainda, de eu ainda não conseguir distinguir o que é fome, que eu começo que agora eu sei que eu tô com fome, quando eu percebo assim, olha, já faz muitas horas que eu não comi e eu estou tendo problemas de ansiedade. Aí hum, essa sensação que não tá me fazendo bem aqui, que tá me gerando ansiedade, é fome. E aí eu como. O nome disso é Exato. fome. É, Aí você exatamente. começou a Então, dar assim, eu nome. tenho uma dificuldade Sim. muito grande de entender o que eu tô sentindo. No meu relacionamento com a Giovana, que é a minha esposa, minha namorada, no início, a gente tinha um problema que era que ela queria discutir a relação e eu não vinha uma palavra na minha mente. Eu não conseguia, ter um pensamento na minha mente. E ela queria discutir. E no começo ela até achava que eu era fria aos sentimentos. E, na verdade, eu não estava entendendo. Uhum. Tipo assim, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Entende? Então, como? Ela tá.
Você tava igual aqueles memes, tipo assim, você só ouvia um barulho Gente, na lá dentro verdade, da sua nenhum barulho cabeça tinha e, na minha tipo, sem cabeça. Era um entender silêncio nada. absoluto. Quando eu ia procurar palavras para responder ela, eu tinha um silêncio absoluto na minha mente. Não vinha nada. Sabe, eu não sei se vocês já viram filme assim, quando a pessoa entra em um outro plano espiritual, às vezes, e branqueia a tela toda, né? Fica a tela toda branca. Isso é a minha mente, às vezes. A Aham. minha mente, às vezes, é uma tela branca, entende? E não tem nada ali dentro, às vezes, entende? Eu não consigo entender sentimento algum. E eu digo pra ela assim, olha, Sim. eu preciso de um tempo para poder falar sobre isso, né? E no começo ela achava que isso era um castigo, tipo, ela quer me castigar, ela quer, né, ela quer mais tempo pra gente, porque eu acho que isso existe Uhum. muito, né, entre as pessoas neurotípicas, de querer, tipo assim, vou fazer silêncio para castigar outra pessoa. Sim. No meu, no meu caso não é isso. No meu caso eu vou fazer silêncio porque eu não Punir. tenho outra opção, Uhum. porque eu ainda não entendi o que eu tô pensando. E no momento que eu entender, a gente pode conversar. Entende? Então, assim, quando a gente lida com uma pessoa autista que tem dificuldade de entender emoções, que tem dificuldade de entender sentimentos, que tem dificuldade de entender sensações, a gente precisa respeitar o tempo dela. Eu entendo que a vontade da Giovana de resolver aquele problema é grande, e hoje eu tenho uma empatia tão grande em relação ao sentimento dela, que eu me obrigo a falar qualquer coisa. Mas para pelo menos não deixar ela sem ouvir o som da minha voz, sem Uhum. ouvir eu falar uma palavra, entende? Essa é a maior prova de que eu não quero castigar ninguém, de que eu só não entendi mesmo, Sim. entende? Antes eu ficava em silêncio, ela ficava, Uhum. tá, e aí, tu não vai falar nada? Mas é que eu realmente não conseguia. Aí eu comecei a ver como isso agoniava ela. E quando eu percebi que isso agoniava ela, eu comecei a traçar estratégias para ter qualquer coisa na minha mente. Entende? Então eu digo assim, eu digo, olha, eu não entendi ainda, mas espera um pouquinho, eu vou ver. E aí ela fala alguma coisa ali sobre o que ela tá sentindo e eu digo, tá, então tu tá sentindo isso, então Uhum. deixa eu ver se eu tô sentindo isso também. E aí, né, eu começo a tentar entender o que que tá se passando na minha cabeça. E aí eu fico pensando que eu sou uma pessoa adulta com autismo que minimamente eu consigo expressar isso. Eu fico imaginando a criança que não consegue expressar, que ela não está Sim. conseguindo entender os sentimentos dela. Entende? Porque eu já fui uma criança autista Uhum. e hoje eu entendo muitos dos sentimentos que eu tive quando eu era criança e eu não conseguia expressar eles. Né? Em determinada situação eu sentia tal coisa e eu não conseguia dizer que eu sentia tal coisa. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que a gente precisa ajudar. Isso sim é uma coisa que a gente precisa ajudar, porque isso prejudica a pessoa com autismo. Né? Ela não entender as sensações, ela não entender as emoções, ela não entender os sentimentos. Né? Então, até tu significar os teus sentimentos para a pessoa autista ajuda ela. Né? Olha, fulaninho, quando acontece tal coisa, eu sinto isso. Tu já tentou perceber se tu sente isso também? Né? Sentir isso é assim, assim, assado, sabe? Tangibiliza o sentimento para a pessoa autista, né? Seja ela criança ou adulto, entende? Uhum. Então, assim, isso é acessibilidade, isso é inclusão, entende? Isso é tornar acessível a tua relação com a pessoa autista, entende? E então, assim, no Com momento que certeza. eu tenho o meu livro em mãos e que eu ponho ele para diálogo numa escola, eu não falo só com outras crianças. E eu não falo só o que está escrito aqui, entende? Eu consigo abrir diálogo para falar sobre como a criança autista se sente não sabendo expressar emoções, entende? Eu consigo abrir diálogo para que as outras crianças Sim. facilitem isso para ele, né? Eu consigo abrir diálogo para que a professora ajude a facilitar isso para ele. Eu consigo abrir diálogo para que mães, pais de crianças típicas entendam que precisa sim ter empatia com a criança autista, entende? Porque assim eu vejo assim que muitos pais de crianças autistas reclamam que as suas crianças não são convidadas para festas infantis. E isso, gente, não é um problema
dos coleguinhas. Uhum. Isso não é um preconceito dos coleguinhas, isso é um preconceito que vem dos pais. Então, assim, olha, falar de autismo, a gente não precisa falar de autismo só Uhum. para as crianças. A gente precisa falar de autismo para as crianças, para os pais das crianças, para os irmãos das crianças, para as crianças, para os professores, para a direção da escola. A gente precisa falar de autismo para todo mundo, porque todo mundo vai conviver em algum grau com uma pessoa autista ao longo da vida. Porque, gente, não é tão raro, entende? Não é tão Exato. raro, entendeu? Não, A questão é que até então não estava sendo diagnosticado. Hoje em exato. dia a gente tem ciência suficiente para diagnosticar antes dos 2 anos. Então, por isso que a gente está tendo mais contato, não é porque está tendo uma epidemia, é porque Exato. estamos tendo conhecimento suficiente para diagnosticar. Eu nem vou botar em pauta aqui aquela questão do diagnóstico equivocado e tal, porque aqui o foco é outro, entende? Mas é, é, Sim, é a gente entender que lidar com autismo não é uma coisa muito rara, né? A gente vai lidar com autismo sim, que você vai em algum conviver com alguém nível, em no seu algum nível trabalho, na social, faculdade, que na vai lidar com a escola, pessoa em autista, algum nível. entende? Não, é Se, difícil você pegar uma sala de aula, exata, é muito difícil exata, você pegar uma sala de aula exatamente. que não Então, assim, tenha gente, nenhum a neurodivergente gente ali. precisa conscientizar, a gente precisa entender, porque se coloca no lugar desse pai, dessa mãe, que o filho nunca foi convidado para uma festinha de aniversário. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, Michele, mas assim, já aconteceu com muitos. E eu fico pensando assim, e eu fico pensando assim, a dor que deve Sim, já ser, aconteceu com muitos, entende? é. Eu acho que no momento que a gente gera uma pessoa, que a gente gera uma criança, eu quero muito ser mãe, eu sempre quis ser mãe. E então eu consigo me solidarizar nisso porque eu tenho esse sentimento materno mesmo sem ser mãe. E eu tenho ali um sentimento muito forte pelos meus irmãos, né? Eles são 20 anos mais novos que eu. Então ali eu sou a irmã, eu brinco que eu sou a irmã Uhum. bem mais velha, Sim, né? tem uma. Aham, sim, Exatamente. tem uma Eu relação consigo me diferente. Você solidarizar e eu acompanhou consigo entender ali. a dor que esses pais É, sentem. sim, Porque no momento que a gente gera uma criança, eu imagino que a gente pensa todo um futuro para essa criança. A gente imagina essa criança sendo feliz. A gente imagina essa criança tendo amigos. A gente imagina essa criança sim. tendo uma vida social. A gente imagina essa criança tendo conquistas e tendo com quem compartilhar essas conquistas, né? Não só com a família, mas ter amigos para compartilhar as conquistas, né? A gente imagina tanta coisa boa para os nossos filhos que, sinceramente, quando eu vejo que uma mãe sofre isso, eu fico pensando, gente, a importância da acessibilidade, da inclusão e da informação. Entende? A gente não pode mais deixar que isso aconteça. Sim. E você sabe que muitas vezes essa questão de escola, de ser convidado para festinha e tudo, muitas vezes acontece o seguinte: a gente, os pais, nossa, muitas vezes eles criam muitos problemas e muitas coisas assim com as amizades das crianças e tudo. E uma coisa que, como mãe, eu constantemente vejo é os pais não convidarem a sala inteira. E muitas vezes não. Claro que ocorre o fato de que, convidou todo mundo, só não convidou o autista e o menino síndrome de Down, alguma coisa assim. Mas tem também o caso das famílias que, tipo, não, eu só vou convidar 10 de uma sala de 30, de uma sala de 20, porque meu filho só é amigo desses aqui. E aí o que que acontece? A gente. Aí na segunda-feira chegam lá, então começam aqueles 10 que foram, conta da festa, e os outros 10 que não foram se sentem ali mal, porque não foram. E isso é tão péssimo. E os pais, eles muitas vezes eles ficam mais preocupados em fazer uma festa chique num buffet, e aí se vai custar caro, eu não vou poder convidar todo mundo, do que
no relacionamento que essas Exatamente. crianças vão ter de Exatamente. segunda a sexta E, dentro da sala sinceramente, de eu acho aula. que Então, os esse é outro adultos também, são. assim, Acho que o que papel eu dos vejo adultos nas demais. relações sociais dos seus filhos é de querer integrar eles o máximo, entende? E não é de dividir. No momento que tu convida 10 crianças porque são os amiguinhos, tu tá dividindo uma turma, onde tu poderia integrar, onde tu poderia fazer com que as Exato. relações se estreitem ainda mais, E entende? aí é onde E que o teu pode. filho aprenda a lidar com Exato. pessoas diferentes, né? Porque assim, a gente fala muito de diversidade, mas a gente Uhum. tende a lidar com os nossos iguais, é mais confortável, né? A gente lidar com os nossos iguais. Então, muito provavelmente Sim, essas 10 crianças, elas sejam muito sim, parecidas. E como que tu vai fazer com que o teu filho lide com o diferente se tu sim. dá esse conforto para ele, né? Dele simplesmente lidar apenas com os 10 amiguinhos dele, entende? Exato, Então, assim, exato. no momento que tu convida a turma inteira, tu, tu mostra pro teu filho que, olha, meu filho, a sociedade não é só as pessoas que são iguais a ti. Existem outras realidades. E tu vai precisar lidar com essas outras realidades, né? E uma dessas Sim, outras realidades é a criança autista, é o teu coleguinha autista. É o teu coleguinha que tem dificuldade na interação social. É o teu coleguinha que tem dificuldade de entender sentimentos e emoções. É o teu coleguinha que tem dificuldades motoras. Eu tinha dificuldade motora. Hoje em dia eu desenho, hoje em dia eu sou ilustradora, sim. mas eu fui uma criança que eu não conseguia pegar um lápis, eu tinha problema de motricidade fina. E tenho questões de motricidade ampla até hoje, né? Então, assim, é, eu, eu preciso aprender a lidar com o meu coleguinha que tem essa questão de motricidade fina e ampla. Eu preciso lidar com o meu coleguinha que tem ecolalia. Eu preciso lidar com o meu coleguinha que que tem, Sim. que tem estereotipias. Eu preciso lidar com o meu coleguinha que brinca Sim, que não diferente, que brinca brinca do mesmo empilhando, que jeito. brinca separando por cor, que brinca, né? Eu preciso entender que aquele meu coleguinha ele existe, né? E como que eu vou fazer isso se eu só convido os 10 E, amiguinhos e parecidos às com ele? vezes, sim. E às vezes esse coleguinha, ele vai chegar nessa festa com um abafador, com fone de ouvido. Talvez ele vai chegar lá e ele vai precisar ficar no celular, ele vai precisar levar algum Normalizar. objeto. E a gente precisa normalizar isso. E assim, o cuidado ele tá tanto nos detalhes que, por exemplo, se você vai numa Uhum. festa, vai ter, geralmente tem comida. Eu tenho só uma amiga de assim dessas festas e tudo assim, vamos Uhum. pensar, não precisa nem ser amiga, mas assim, convidou meu filho para ir para uma festa. Eu só tive uma pessoa que, no caso, além de ser mãe das crianças, ela é uma amiga minha pessoal que se preocupa em saber o que ele come para aquilo ter na festa. Porque geralmente as pessoas não têm esse cuidado. Igual eu tô te falando, de todas as festas que eu já fui na minha vida, só uma pessoa, e aí, claro que essa pessoa já fez festa várias vezes, mas só uma pessoa, só essa pessoa, ela se preocupa em me mandar mensagem. Dioguinho tá comendo isso ainda? Então tá bom. Então, mesmo que o buffet não tenha, Isso muitas vezes ela faz é festa no buffet, acessibilizar para ela leva, incluir, enfim, ela dá um entende? jeito. Isso é acessibilizar para incluir. Gente, não existe inclusão sem acessibilidade. Não existe. Entende? A gente fala assim, eu sou pró-inclusão. Tu é pró-inclusão, então tu acessibiliza. Então tu dá acessibilidade. Que não tem como ser diferente. Entende? Mas tá vendo como que na vida real, né? Que aí é o que você viveu no seu local de trabalho e tudo, o que você vive com certeza diariamente, as pessoas não dão essa acessibilidade. E ela tá nesses. Você vai fazer uma festa na hora do almoço. Sabe o que a gente faz? A gente pede iFood para esses buffets. Porque aí a gente pede o nuggets que ele come, o franitos lá do Bob's. A gente pede e manda entregar no buffet. Não fazem isso. Mas Sim. as pessoas não fazem isso de falar assim, olha,
nuggets, vou fazer. Como que é o nuggets? Tem Muito uma marca específica? importante. Pode ser frito, Não, pode ser assado, porque para um autista isso é muito importante. Não é enjoeira. Então, assim, por quê? Porque você partiu do pressuposto que todas as mas é que a crianças gente não comem a pode partir comida que desse tem pressuposto aqui. porque as Todo pessoas mundo são come a diferentes comida que e tem aqui. dentro das pessoas diferentes existem outras diferenças. Então a gente nunca pode presumir nada, né? Se a gente sabe que numa turma tem uma criança autista, a gente precisa entender que talvez ela tenha seletividade Sim, alimentar, né? Mas para isso a gente precisa conhecer o autismo, né? Então, assim, porque muita gente nem conhece, muita gente nem sabe dessa característica do autismo, que é a seletividade alimentar. E nem sabe o que significa a seletividade alimentar, na nem sabe verdade, o que que é. né? Aham, Quando a gente sim, nem fala, sabe exatamente. Sim, a gente entende que muita gente não faz por mal, a gente entende, a gente não tá julgando essas pessoas. Mas se você colocou aquela pessoa ali na sua lista de convidados e você sabe que ela é autista, você mandou aquele convite por algum meio, geralmente é por exato, WhatsApp. Então, pergunta para essa mãe. E aí, se você já fez festa várias vezes e você não fez exatamente. isso, Então, assim, na sua gente, a próxima importância da festa gente agora falar sobre faça. autismo nas escolas é muito amplo. Eu decidi, assim, olha, eu sinto uma carência muito grande de falar sobre autismo para pessoa adulta, tá? Só que, só que eu sinto uma Sim, não carência. tem. Para empresas, por Só que exemplo, eu para departamento não, de Michele, pior RH, que isso não, é sabe por outra quê? vibe. Porque é o seguinte, numa escola tem pais, e pais são profissionais. Pais têm outros empregos, pais trabalham em outros lugares. A escola, Verdade, essa galera trabalha em verdade. Essa algum lugar, galera essa trabalha em galera algum frequenta lugar. outros lugares. Essa galera tem um mundo ali, entende? Ali dentro da escola. A gente não percebe, mas existem vários mundos dentro de uma Uhum. escola. Então, eu decidi fazer livro infantil por isso, sabe? Porque a escola, ela é um lugar que ela atinge É verdade. muitos outros lugares. No momento que a gente fala com a escola. No momento que a gente fala com a escola, a gente fala com os pais, a gente fala com os irmãos, a gente fala com os familiares dos pais, porque o Sim. pai, na rodinha de família, no Os almoço de avós, domingo, vai dizer: olha, lá na aham, escola do meu sim. filho, teve um evento que falou sobre autismo. E lá foi uma escritora que falou assim, assim, assado. Eu não tinha ideia que autista era assim. E aí o que acontece? O autismo vai para a mesa de outras famílias que não entram em contato com o autismo, que até então não entrava em contato com o autismo, entende? Então, assim, a escola é um Sim, mundo muito grande. E é por isso que eu decidi entrar nisso, é entende? verdade. Porque a escola, ela é um meio mais fácil da gente se comunicar. A minha mãe disse uma coisa para mim, que é a maneira mais fácil, e eu concordei muito com ela. Ela disse uma coisa, que para a gente poder atingir pessoas adultas, nada mais fácil de atingir a pessoa adulta do que usando o filho dela. Então, assim, a escola é o lugar onde abismem. Às vezes, os professores dizem que não, mas é o local onde os adultos estão mais propensos a ouvir. Porque ali a gente está tocando, a gente está tocando num bem precioso, que é Interessante. o Nunca tinha parado filho, para pensar entende? sobre isso. Então ali é o local que o adulto está com, Sim, com a empatia mais aflorada, entende? É naquele local ali. uhum. Exatamente. De certa forma, ele tá um pouco vulnerável, né? Exatamente. Ali, É ele na se escola. abre Agora, na mais, empresa, ele tá não. Na mais empresa, aberto. na empresa a gente está falando com o Sim, profissional que muitas vezes é um profissional frio, é um profissional uhum, ali que carrega um estresse do dia a dia, é um profissional. Então, ele não tem tanta abertura para escutar. sim, Agora, dentro da escola do filho dele, ele está vulnerável, porque está lidando com o filho sim, dele, entende? Então, eu acho que a escola é o local que a gente mais consegue sim. atingir. É o local onde a gente mais consegue falar sobre autismo. E eu tô falando isso aqui, numa live, entregando a minha maneira que eu quero fazer, porque é o seguinte, gente, se não tiver eu, se tiver outra pessoa que for fazer esse trabalho, para mim vai ser fantástico. Entende? Se mais pessoas entrarem nas escolas falando de autismo, para mim
eu vou ter atingido o meu objetivo, que é atingir famílias, né? Que é falar com famílias, é falar com pessoas, é falar com adultos, entende? Porque assim, olha, a criança ela vai de acordo com o teu exemplo, entende? Então, se tu falou com o pai, logo em seguida tu falou com a Sim, criança, entende? sim. Não, com certeza, assim, faz toda a diferença. Eu acho que eu não te contei, e eu não contei aqui, é, que o Dioguinho agora tem um professor que é autista e está Uhum. ensinando para ele todas as impressões 3D que até meu marido sempre posta que ele está fazendo. Meu pai deu uma impressora 3D para ele. E na escola de inglês do meu filho mais novo, tem um professor que dá aula de impressora 3D. E esse menino, acho que sei lá, acho que ele tá com 19, 20 anos, acho que é 19, não sei. Mas ele dá essa aula de impressora 3D dentro dessa escola de inglês. E aí, o meu marido, como sempre ele leva e busca o meu mais novo, ele começou a ver e achou que. E aí, coincidentemente, o Dioguinho tinha visto muitos vídeos de impressão 3D, de impressora 3D, que não sei o que, não sei o que. Eu sei que conversa vai, conversa vem. Hoje ele é professor de impressora E eu 3D, vi tá que o teu ensinando filho meu esses filho a dias imprimiu manusear a um impressora dinossauro, né? 3D, a Inclusive eu vi ali um fazer. dinossauro laranja. Foi a chifruda. Ela tem nome, ela chama chifruda. Ele imprimiu um lagarto gente, ficou sensacional. E esse menino é autista e há Me anos comentou aí. atrás eu fui terapeuta dele. Eu trabalhava com ele, habilidade Comigo, social, porque me comentou no ar. socioemocional. Nossa, assim, eu É, comentei isso com você no WhatsApp, é verdade. Eu não falei isso aqui publicamente, mas eu falei isso com você no WhatsApp. Por isso que eu tava com essa memória onde que eu tinha falado, porque eu sei que eu não tinha falado isso publicamente. E e aí, assim, olha que legal, tipo, pela habilidade dele, ele agora tá tendo a chance de fazer um dinheiro extra, de trabalhar, ele tá tem 19 anos, 19, 20 anos, não sei, mas ele tá lá trabalhando e, assim, eu encontro com ele muito rapidamente, mas meu marido leva ele em casa ou vai de Uber, porque ele não dirige ainda. E aí meu marido que conversa mais com ele, e aí meu marido me conta às vezes. Então, assim, é isso, de ouvir, de trazer acessibilidade, de você não menosprezar devido àquela deficiência, mas de você exato. aproveitar o que aquele indivíduo tem de melhor e como que ele pode é, se destacar dentro do interesse dele. Então, assim, é fantástico isso. E aí cada um vai ter uma linha de interesse e tudo. E o Que inglês legal. dele é excelente, então ele também quer dar aula de inglês. Ele faz inglês desde criança. Então você pensa, ele vai ser um professor E a gente autista. precisa disso, gente, né? A gente Então, precisa olha ocupar os que lugares, porque é o bacana, que seguinte, legal. é só quando as pessoas se obrigarem, quando as pessoas se verem obrigadas a lidar com a gente em todos os Sim, lugares, é que as pessoas vão começar a sentir necessidade de nos entender, entende? Porque elas vão precisar lidar com a gente, entende? Então, assim, aquela expressão, é, vocês vão ter que me engolir, ela cabe muito bem aqui, entende? Porque vocês vão ter que me engolir, entende? Porque eu vou estar nos lugares que eu quiser estar, entendeu? sim, E essa é a questão, entende? Eu quero que o sim, teu filho esteja no local exato. que ele quiser. Eu quero que outras crianças autistas estejam aonde eles quiserem estar. Sim, E eu quero que eles sejam incluídos. Eu quero que os coleguinhas e os pais dos coleguinhas entendam que a estereotipia, que a questão dele ter estilos, dele, enfim, às vezes me foge a palavra, que a gente fala esses termos em inglês, depois eu tento falar eles em português e, enfim. E, e sim, assim, sim. Aham. eu quero que ele entenda que tem isso e que isso é ok. Que ele veja isso como qualquer outra diferença. Que ele veja isso como, por exemplo, uma cor de cabelo Sim, diferente. E que isso não seja
mais um motivo para não convidar para festinha infantil. Eu quero que isso não seja mais um motivo para tu não levar o teu filho a um restaurante. Ah, eu não quero levar porque senão as pessoas vão ficar olhando, eu não tenho paciência para as pessoas que ficam olhando. E aí é ruim isso. Todo mundo fica Gente, olhando. olha, mas E gente, o povo se a olha gente não fizer esse mesmo. movimento de ir pra rua, as pessoas nunca vão normalizar. Isso vai ser sempre Aí eles nunca diferente. Isso vai ser sempre vão diferente. ver que Para isso é deixar de ser normal. diferente, precisa ser corriqueiro. A gente precisa colocar isso. A gente precisa fazer com que os pais tenham a coragem e até mesmo uma certa frieza, porque eu imagino que ver os olhares tortos deve doer. Eu Uhum. imagino que isso deve doer muito. Mas tu tem que te blindar de alguma Mas você tem maneira, tu que, tipo, precisa te não blindar de olhar, alguma não maneira, porque olhar. A melhor isso é em prol do teu tática filho. Assim, olha, é, coloca na tua mente que o ocupar os lugares é em prol do teu filho. Tu tá aguentando aqueles olhares tortos para que no futuro sejam normais. Para que no sim, futuro as pessoas olhem com normalidade. Entende? É por isso que tu tá exato, fazendo isso agora, é por isso que tu tá aguentando isso agora. Tu entende? sim. Então, Sim, no assim, existe um motivo avião, por num aí. monte de situação. Nossa, do avião também é clássico. A gente vira e mexe ver vídeos, Ah, principalmente de sim, crianças. sim, mas Então, assim, temos que ocupar a gente os precisa, lugares. a gente precisa ocupar. A gente precisa, tu quer ir num restaurante com o teu filho, vai nesse restaurante. Tu quer levar o Sim, teu filho no cinema, leva o teu filho no cinema. Ah, mas o meu filho vai gritar e as pessoas não vão, e as pessoas vão ficar olhando. O teu filho vai gritar, as pessoas vão ficar olhando e tu vai dizer, ele é autista. E isso acontece. E ponto, as pessoas vão passar a identificar, vão passar a entender. Tu informa aquela pessoa, tu diz, olha, ele é autista, ele age assim por alguma questão sensorial. No momento que tu fala isso, tu passou a informação. Se a pessoa vai entender aquela informação naquele momento ou não, já não tá mais contigo, tu já fez a tua parte. Tu entende? sim. E a Não, a gente gente precisa passou disso. por um cara no avião, na volta dos Estados Unidos, que falou pro meu marido: ai, mas nossa, numa próxima vez, né, você podia controlar mais o seu filho, porque. Ah, eu não lembro mais as exatas palavras, mas ele quis falar que a filha dele queria dormir, que as estereotipias vocais, e assim, meu filho nem fez tanto assim, dormiu, enfim, não teve isso. O bebezinho que estava do meu lado na poltrona incomodou muito mais um bebezinho pequenininho chorando do que o meu filho. E ele sentiu a necessidade de ir lá falar, e meu marido pegou e falou: olha, não vai ter como eu controlar, não, porque o meu filho é autista. Isso, E isso. falou e virou as costas e tal. Então, assim, ou seja, a gente tem que falar, a gente vai deixar de viajar por causa disso? Claro que você pode Não, melhorar, você pode, enfim, melhor, fazer treinos para isso, até para esse claro, indivíduo não sofrer, ver qual que é, analisar funcionalmente qual que é a função para com ele, certeza, qual que é a com perspectiva certeza. dele. Mas, assim, claro que tudo respeitando o direito do outro, mas o outro também vai ter que aprender a lidar com a diversidade, Gente, que aquilo é um avião. a gente respeita o direito da pessoa típica desde que mundo é mundo. Entende? Sim. A gente está discutindo o direito da pessoa atípica agora, de Uhum. pouco tempo para cá. Então, vocês imaginem quanto tempo as pessoas atípicas, quanto tempo pais de crianças autistas estão tendo que se moldar à sociedade. Se moldar à sociedade, se curvar à sociedade, seja não levando o seu filho para sair, seja montando o seu filho com um uniforme típico, entende? De pessoa típica, tu entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar isso, não é bem por aí, entende? A pessoa autista, ela existe e ela é diferente. E tu vai E a precisar gente, entender sim, isso, e a gente precisa tornar a entende? diferença comum e Comum. não Porque ser como. diferente é normal, gente. Entende? Então, ter uma pessoa com deficiência na sociedade é normal. Tu quase não vê, não é porque não existe, tu quase não vê porque as pessoas cansam só de ter que lidar com olhares. É Sim, por isso que tu quase não vê. Não é porque não existe. É porque as pessoas cansam de ter que lidar com o preconceito, com o capacitismo. As pessoas cansam de ter que lidar com isso. Eu mesma já tô aqui falando que a gente precisa ter força e tal, já deixei de ir em lugares. Não vou ser hipócrita. uhum, Eu já deixei de sair.
por conta disso. Por quê? Porque eu tenho sensibilidade auditiva, eu fico em crise com as questões auditivas, o que que acontece? Eu já fui em um local uma vez, num verão, foi eu, a minha namorada, a prima dela e o filho da prima dela, que é nosso afilhado. A gente foi num local que tinha piscinas e tinha uma placa na piscina escrito assim, olha, proibido som alto. E, gente, proibido som alto na piscina, proibido som na piscina, na verdade. E aí eu olhei para aquilo e tinha uma pessoa com uma JBL na piscina a todo volume. E, cara, eu tenho sensibilidade auditiva. E assim, olha, eu vou te dizer, eu gosto de música. Só que a música tem que ser a música que eu gosto para eu conseguir não sentir aquilo como um barulho, tá? Uhum. Então, assim, se não for uma música que eu gosto e num tom confortável, eu Uhum. já sinto aquilo dali como um barulho, como um ruído sonoro que me incomoda. E aí eu pensei, assim, eu falei com a minha namorada, eu vou lá falar com eles. A minha namorada, que consegue ter um filtro social melhor, disse, não vai falar. Eu disse, não, mas eu só vou pedir para eles baixarem, então. Então eu não vou pedir para desligar, então eu só vou pedir para eles baixarem. Eu fui lá e eu disse, olha, é o seguinte. E eu já nessa premissa de falar sobre autismo, eu peguei e disse assim, olha, é o seguinte, eu sou uma pessoa autista e eu tenho sensibilidade auditiva. Aqui tem uma placa dizendo que é proibido o som na piscina. Eu não vou pedir para tu desligar. Eu vou pedir só para tu baixar o volume. Tu poderia baixar o volume? E eu fui assim, com toda a educação, mas direta e reta. Sim. Entende? Aham. O que aconteceu? A pessoa disse, ai, que chata, querendo cortar o barato, e não sei o quê, e, Aham. e Aham. xingou, e ai, que gente chata, que gente mal amada, querendo O desligar, povo querendo fala baixar o volume, assim não sei o quê. também. Ai, quer silêncio? Vai pra roça. Daí eu peguei, daí eu peguei e disse assim, não, moça, eu só tô te pedindo pra tu baixar um pouquinho porque tá desconfortável pra mim. Tu poderia, por favor, baixar? Aí ela baixou. No que eu virei as costas, ela aumentou todo o volume. Aí bom, eu vou ir na direção do local. Então agora eu vou pedir pra desligar, entende? Porque Uhum. se eu ali tento, gente, é muito difícil pra uma pessoa autista entrar num meio termo. E eu fui Aham. preparada para Regras são encontrar. regras. Exatamente. E eu fui preparada para não encontrar um meio termo para não criar uma situação, entende? Uhum. E não aconteceu. O que que aconteceu? Eu fui na direção do local e disse: olha, gente, é ou não é proibido o som na piscina? Não, é proibido o som. Bom, mas então tem uma pessoa com uma JBL com um som a todo volume lá na piscina. Aí eu não tô conseguindo aproveitar o meu dia na piscina aqui nesse local, que eu também paguei para entrar. Uhum. Aí eu saí e como não era pra mim assim, olha, sinceramente, eu não fazia questão de não mostrar que fui eu que fui reclamar, Uhum. eu fui junto com ele. E ele foi lá e mandou desligar. Ele não mandou baixar, ele mandou desligar porque era uma norma do local. Aquela pessoa tentou voar pra cima de mim, ela tentou me agredir fisicamente. Ela tentou me agredir fisicamente e a coisa mais. E do nome mais bonito que ela me chamou, eu não posso nem pronunciar aqui nessa live. Entende? Me chamou de tudo, incluindo de louca, estranha, esquisita, enfim, várias outras coisas. Por eu pedir para ela baixar o volume. Tu entende? Então, assim, olha, gente, a gente precisa, assim, lidar com o diferente. Porque senão a gente se torna uma sociedade assim, que não consegue lidar, que não consegue respeitar as pessoas. Entende? Ela não conseguiu respeitar a minha individualidade. Ela não estava conseguindo respeitar não só a minha individualidade, mas a individualidade de outras pessoas que estavam ali querendo aproveitar um dia na piscina Não, e em ela paz estava descumprindo as regras estavam e claramente descumprindo as ali. regras. Exatamente. Essa mulher, ela teve que ser carregada, as pessoas tiveram que carregá-la dali para ela ir embora. Isso foi muito sério, gente. E então, assim, eu passei uma situação de preconceito E a nesse louca era local por você, essa né? pessoa, e a louca era eu. E muito grave, entende? Não, pra você ter noção, gente, quando eles tentaram colocá-la no carro para ela ir embora, ela abriu os braços para não entrar no carro, entende? Claro, ela ficou com os braços e ela berrava: eu não vou embora daqui, porque essa louca, não sei o quê, né? E ela gritando para mim que eu era louca com os braços abertos lá e alguém tentando botar lá dentro de um carro, entende? Então, assim.
as pessoas não estão sabendo lidar Não, com isso, com a gente saindo pra rua, tu entendeu? não. Por quê? Porque isso está sendo recente, esse movimento da pessoa com deficiência se mostrar na rua está sendo recente. Eu lembro nitidamente de quando eu era criança, que quando tinha uma pessoa com uma deficiência que era muito visível, as pessoas comentavam, ai, por que que vai deixar, por que que mostra o teu filho assim para a sociedade? Por que tu vai mostrar uma criança com essa deficiência? Eu lembro disso. Eu lembro disso ser uma questão, né, de mostrar aquela deficiência, né, porque aquela deficiência chocava os olhos das pessoas que estavam olhando, entende? Eu lembro Uhum. muito disso. Ah, então, assim, a gente tem uma sociedade muito eugenista disso, né, de simplesmente excluir, né, uma sociedade muito excludente, e isso é a história da nossa sociedade. Então, a gente precisa, sim, é, de atitudes como essa, né, do meu livro, m- mostrar o dizem por aí, né, o que dizem por aí, o que é certo sobre o dizem, o que é certo do que dizem por aí, e aquilo que não é verdade, né? O que dizem por aí sobre pessoas autistas que não é verdade. Exato. E É esse é o meu isso aí. objetivo, é É, ocupar, é, é falar, é mostrar, é dizer que a gente precisa respeitar, com né? certeza. Perfeito. E aí, pessoal, quem quiser adquirir, tá lá na Amazon. Eu vou deixar o link aqui. E aí também pode entrar no perfil, o link deve estar lá também, lá no perfil da Malu, que eu vou deixar marcado aqui. E é isso, vamos ter mais conversas, não vamos demorar tanto para fazer um novo encontro. Quero que você leia o capítulo que eu te mandei depois, quando você puder, para a gente trocar ideia. Eu tô Pode com meu deixar. cérebro assim, ó, borbulhando de ler, e o quanto que a gente tem que estar aberto para ouvir. E essa escuta, ela começa no lugar mais importante que você resolveu atacar, a escola. Então, é daí que a gente começa as mudanças, né? Então, seguimos. Vou deixar o link. Malu, obrigada demais. Bom demais conversar com você. Bom Gente, demais. ai, Michelle, eu não tenho nem palavras para te agradecer Não, mas esse não papo. imagina, Sim, não, de mas não verdade. precisa. Eu gosto mais de conversar com você. É muito bom, porque justamente a gente gosta de conversar com pessoas que têm ideias parecidas. A gente precisa, mas eu também converso com as que não têm. Eu quero dizer que eu também converso com as que não têm ideia parecida, acredito. Mas assim, é muito bom, fico muito feliz. Tô doida pra pegar o livro em mão, já vi assim do que você me mandou, mas é aquele presente, gente, que vocês podem dar para a escola, para deixar na biblioteca das escolas, para dar para os amiguinhos. E me chamem para trabalhar esse livro na escola, gente. Eu quero Exatamente, trabalhar esse livro na chamem a escola. Malu aí. Eu quero, assim, gente, se não for presencial, a gente pode fazer em forma de live na escola, a gente pode fazer como um evento online. A Várias gente, se eu não possibilidades. tiver como ir até o local, a gente pode fazer de uma maneira online. A gente tem muitas possibilidades. De maneira online, acredito que não dê para atingir as crianças, mas atingindo os adultos, eu já estou bem feliz. Já é um Entende? primeiro passo, com Já é um primeiro certeza, passo. já é um primeiro passo. Então, assim, me chamem. Eu quero falar sobre o meu livro. Eu quero que o meu livro ele trabalhe sobre o autismo, entende? Eu quero que o meu Perfeito. livro abra portas para que as crianças se sintam de fato inclusas, com acessibilidade. Não se pode, lembrem, não se pode falar de inclusão sem Tem falar de acessibilidade. acessibilidade. Para Exato. incluir, precisa acessibilizar. Então, é isso, gente. Perfeito. Perfeito. E vou deixar o link, então, vou marcar a Malu, que aí vocês podem ir lá chamar ela, conversar, fazer esse movimento aí dentro das escolas. Pensar que escola também não é só a escola ali, tem as escolas de inglês, tem as escolas, as diversas escolas que tem, então vamos abrir a cabeça também para isso. É isso. Então, lembrando aí desse ponto, porque hoje a gente tem escola do monte de coisa.
Então, dentro desses ambientes, a gente também tem que incluir o autista, porque ainda tem muito preconceito dentro desses outros ambientes que parece, para que ele vai estudar inglês, né? Para que ele vai fazer uma aula de robótica, uma aula de programação? Então, não é isso. Todos os locais. Então, Todos ampliar também os locais. Todos essa visão os de locais. escola. Exatamente. E a gente se fala, então. Obrigada. Eu queria agradecer. Já queremos o próximo livro, né? Ansiosa, assim, nem um pouco. Próximo Mas é livro isso, né? já está escrito, Mas agora só falta eu ilustrar e trabalhar nele, mas mas já está pronto praticamente. já tá no forninho aí, né? Já está no forninho. Trabalhando. E é isso, gente. Obrigada aí pela participação de todo mundo. Obrigada pela atenção de todo mundo. Gente, eu queria Obrigada. agradecer também as pessoas que entraram na live, as pessoas que estiveram presentes. Eu quero agradecer quem trocou aqui com a gente. Eu não pude ler muitos comentários, porque se eu leio os comentários, eu acabo ficando Eu me nervosa. perco. Então eu não Eu me leio. perco. Eu fico nervosa porque eu começo a ver que tem mais pessoas me olhando. Então eu tenho que fingir que é Sim, só eu e a é Michelle só aqui, eu. tá, gente? Aham, Mas, exatamente. É mas isso muito aí. obrigada pela presença de cada um.